Voltamos com nossa segunda aula na disciplina de metodologia do ensino de história nas séries iniciais. Então, agora a gente vai destacar para vocês as orientações do ensino de história a partir dos documentos oficiais, as leis, os parâmetros curriculares, como também o currículo escolar de ensino de história. Partindo do ensino de história nas escolas, a importância do ensino e o projeto político-pedagógico na escola, dentro da área de ciências humanas e em especial a disciplina de história. As leis, a Lei 4.024 de 1961 foi uma das primeiras leis, em 18 de setembro, a Assembleia Nacional Constituinte votou uma Constituição Democrática, prescrevendo a elaboração sob o nome de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de um estatuto legal para todo o ensino no país. Então, lembrando que a LDB surgiu aí, certo? Aí depois que a gente vai para 1996, com a LDB 9.394/96, de 20 de dezembro. Mas o começou aí com a Lei 4.024 de 1961, no ano 60. A Lei 5.692 fundou-se o ensino primário como ginásio, retirando desses ramos profissionais e constituiu um novo segmento do primeiro grau, com 8 anos de duração, obrigatório para as crianças e jovens de 7 a 14 anos de idade. E o segundo grau ficou reduzido aos 3 ou 4 anos, do segundo ciclo e o antigo ensino médio, agora universal e compulsoriamente profissional. Então, assim, são o início da implantação desse primário. Depois passou para ginásio e hoje a gente está aí com a nova LDB, com o ensino fundamental em 9 anos, que vai desde da educação do ensino fundamental menor ao ensino fundamental maior, mas com a duração de 9 anos. São mudanças que vão ocorrendo para atualizar e deixar a educação de forma que realmente conseguimos levar a educação de qualidade para todos. Além disso, a gente também vê aí a questão da introdução da BNCC, que traduz o ensino do modo geral, que todos os alunos, a nível nacional, tenham a mesma educação, para ficar uma questão igual para todos. Temos também a Lei de 9.394, que é a LDB de 96. A mudança no cenário político nacional, ocorrida em fim das décadas de 70, imprimiram um novo contorno à educação nacional. Essa educação básica e a Lei de Diretrizes e Bases estabeleceu 2 níveis de ensino, a saber, a educação básica e a educação superior. Definido no artigo 21 da lei, o Conselho de Educação Básica congregou articularmente as 3 etapas da educação nacional. Nessas 3 etapas, com a LDB, ficou agregado educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, certo? Dentro da educação básica. Que aí a gente destaca a questão do Fundeb e do Fundef, que era só o Fundo de Garantia de Manutenção do Ensino Fundamental, e aí passou para a Fundeb, que é a educação básica, que inclui também a educação infantil. O ensino de história. O ensino de história, atualmente em sala de aula, enquanto professor de história, leva-nos ao entendimento de que os alunos concebem de forma mais satisfatória os debates sobre a temporalidade a partir da relação passado-presente. Neste aspecto, entendemos que as experiências do tempo contribuem para dar inteligibilidade ao processo histórico. Uma das questões aprendidas na discussão da disciplina de introdução aos estudos históricos remete à noção de processo. Isso quer dizer que o próprio surgimento da disciplina história, como um campo analítico dentro das ciências humanas, também possui uma história. E, a partir dessa história, estudamos a própria história do surgimento da disciplina História dentro do currículo. Como eu já coloquei para vocês. Surge a história desses heróis no período imperial e republicano, depois vem essa história voltar para o interesse do Estado dentro do marxista, e vem a história como libertação, como o sujeito mais ativo, com o surgimento da escola nova, a escola de análise. Os parâmetros curricular nacional e o ensino de história. Quando eu sempre falo nos parâmetros curricular nacional, eu sempre coloco e deixo bem claro, os parâmetros são apenas referencial. Não é um método pronto e acabado que temos que seguir rigorosamente. É um referencial, um material de apoio para que o professor possa vir desenvolver suas atividades escolares, sua docência,
é a forma de mediar de forma segura, com objetivos traçados e com metodologias atualizadas. Dentro desses parâmetros, por isso, para os PCM de História, o professor deve possibilitar ao aluno que esse reelabora esses muitos saberes, constituindo assim o que se chama de saber história escolar, que pega o conhecimento prévio do aluno, que pega a história própria do aluno, da sociedade que ele está inserido, e traz ela para a sala de aula, manda o aluno relatar, através de relato oral, informal, e você faz essa relação com os fatos dos livros didáticos, com a história que está lá nos livros didáticos. Isso por quê? Para que o aluno seja e reconhece sua importância no ato social como cidadão participativo da sua sociedade. Os PCM no ensino de história. Cabe aos PCM curricular nacional nortearem os educadores em sua tarefa educativa, para a formação de cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. Por meio dos PCM, os professores podem rever objetivos, conteúdos, forma de encaminhamento das atividades, expectativas de aprendizagem e maneira de avaliar. Da mesma forma, os parâmetros podem auxiliar o educador, ajudando a refletir sobre a prática pedagógica de forma coerente e com os objetivos propostos. Uma dica e uma experiência própria. Traça o objetivo de acordo com sua turma. Eu trabalho o 7º ano A e B com História. Aí o professor vai lá e traça o mesmo objetivo, tanto para o 7º A como para o 7º B. Infelizmente, às vezes não funciona, porque os alunos do 7º A têm sua própria história, têm seus próprios limites. Já os alunos do 7º ano B, já vai ser outra turma, outros alunos, com outras histórias e com outras limitações. Então, assim, mesmo que dê trabalho, o professor tem que traçar objetivos e conteúdo, respeitando toda a grade curricular da série, mas respeitando as necessidades e as diferenças existentes dentro da sala de aula e respeitando o aluno. O aluno é o centro, tem que ser traçado exclusivamente para ele. Componentes curricular de História, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. O ensino de História alinhado à BNCC contempla 2 pontos importantes. Não esqueça desses 2 pontos, que os alunos possam aprender a relacionar o que acontece no passado com o presente e que possam desenvolver uma visão crítica dos fatos. De acordo com a base, é preciso transformar a história em ferramenta a serviço de um discernimento maior sobre a experiência humana e da sociedade em que vive. O que o professor precisa saber para dar uma aula de história alinhada à BNCC? A base consagra um modelo de ensino mais próximo do que a realidade, de fato, pela maioria dos professores de história, sendo, portanto, muito mais realista e coerente, afirma Aldimar Cardoso. Então, assim, a BNCC se preocupa com o que eu estou falando com vocês desde o início da primeira aula. Alinhar os conteúdos, a metodologia e a avaliação, a realidade do aluno. É colocar o aluno como sujeito ativo da sua história, da sua aprendizagem, dos atos sociais e da sua contribuição para a formação de uma sociedade justa. Os pontos principais da BNCC para a história são a identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise. Quando eu coloco assim, identificação, comparação e análise no final, é porque todo o assunto nós temos que ter a parte de fazer com que o aluno seja crítico, que ele leia, compreende realmente e que dê seu ponto de vista, para conseguirmos estar fazendo essa formação de um cidadão crítico. Ao falar sobre a história, a BNCC entende o exercício de fazer história, de indagar, é marcar, inicialmente pela constituição de um sujeito. Em seguida, amplia-se para o conhecimento de um outro, às vezes semelhante, muitas vezes diferente. E depois alarga-se mais ainda em direção aos outros povos, com seus usos e costumes específicos. Por fim, parte-se para o mundo sempre em movimento de transformação. Em meio a inúmeras combinações dessas variáveis, nós temos o eu, o outro e o nós, que está dentro da BNCC, dentro das 5 competências do ensino nas séries iniciais. Então, assim, nós temos o eu, o outro e o nós. Então, assim, por que hoje eu costumo tomar meu café da manhã com beiju? Por que comemos feijão? Então, assim, são perguntas que você pode estar trazendo para a sala de aula para estar explicando os costumes que os africanos trouxeram, que os outros países contribuíram para a formação do nosso Brasil.
E aí você parte do dia a dia do aluno, você vai deixando o aluno muito mais inteirado, com a interação mais completa, de forma mais concreta, e o aluno vai se sentir interessado em estudar história. Dessa forma, você está despertando no aluno o senso crítico e vendo o eu, o outro e o nós. Então, se a partir dele você pode estudar outros povos. Por que gostamos de samba? Porque a gente não tem essa paixão, entendeu? Por outras danças e pelo samba, pela capoeira, entendeu? E aí são formas que você vai jogando para o aluno o porquê da capoeira e trazendo a questão do africano escravizado que trouxe a capoeira para o nosso país. O currículo escolar e o ensino de história. Dentro do currículo escolar, a aprendizagem escolar está diretamente vinculada ao currículo, organizado para orientar, dentro de outros, os diversos níveis de ensino e as ações docentes. O conceito de currículo é difícil de estabelecer em face de diversos ângulos envolvidos. O projeto pedagógico da escola deve ter os seguintes etapas. Quando eu falo assim do projeto político-pedagógico, o projeto político-pedagógico da escola, gente, é o certidão dele, a cara da escola ali na impressa, é o que a escola visa, é o que a escola tem para ofertar, é o que a escola pode ofertar. Então, se a escola que não consegue atualizar e utilizar o seu projeto político-pedagógico, infelizmente, vai terminar caindo numa situação desagradável. E nós, docentes, temos que ter essa responsabilidade de encarar, de ler, de analisar, de participar na elaboração e reelaboração desse PPP da escola. É o corpo, é as vestes de uma escola, e principalmente de uma escola de sucesso. Então, se dentro desse projeto político-pedagógico, a atitude favorável da escola para diversas e flexibilizar, a identificação das necessidades educacionais, a adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas, a flexibilidade quanto à organização e funcionamento da escola para atender à demanda da diversidade do aluno, a possibilidade de incluir professores especializados, serviços de apoio e outros, não convencionais para favorecer o processo educacional. Dentro da proposta pedagógica da escola, a gente tem o horário de chegar, o horário de sair, os deveres e os direitos do aluno, os deveres e os direitos do professor, da escola, do diretor, vigia, todo o corpo da escola vai estar lá. É tipo uma constituição do país. Então, assim, nossa constituição que nos rege é o PPP da escola, que vai estar de acordo com a LDB, de acordo com a Constituição Federal de 1988. A importância do ensino de história para a formação do professor. A formação docente é de grande relevância para o desenvolvimento da prática pedagógica no âmbito escolar. Quando eu coloco assim a formação e essa formação do professor para realmente acontecer, porque se você é formado em matemática, você não vai ter as mesmas habilidades, porque mesmo às vezes em discussão, teoria prática, o banco acadêmico ainda contribui e é um dos fatores que nos faz com que a gente seja um professor realmente. Então, assim, que seleciona os professores para essa formação, para a disciplina de História, com a própria formação dele, professores licenciados em História, especializados na área de História, para facilitar a preparação, a seleção, a análise dos conteúdos e a execução da aula em sala de aula. Cada professor na sua área é um avanço para a educação, abrir leque para o crescimento e da aprendizagem do aluno. Então, se a formação do professor ainda é um ponto crucial para o desenvolvimento adequado e de qualidade da educação brasileira. Práticas pedagógicas para o ensino de história. Então, se dentro das práticas pedagógicas, a gente tem estratégias práticas em sala de aulas, técnica de ensino. A gente pode destacar dentro dessas estratégias do ensino fundamental, essa aí. O exemplo, aula expositiva, estudo de caso, práticas, as aulas práticas, a aula lúdica, que é através de brincadeira, de jogos, a seminário, júri simulado, grupo de verbalização de observação, técnico de FIUC, que é o 3D, também é uma forma de dar aula de história. A pesquisa, a utilização das novas tecnologias, utiliza o celular dos alunos em sala de aula e também a questão da tempestade cerebral. Todos aí são estratégias, métodos que você pode estar utilizando para a realização das suas aulas de história
para ter um sucesso e uma aprendizagem de qualidade. E aí a gente tem a estratégia do ensino de aprendizagem, que a criança inicia seus primeiros anos de vida escolar, se alfabetiza e já na primeira fase do ensino fundamental começa a debater os primeiros temas da natureza. Mesmo com pouca idade, inicia o debate com um conceito um pouco distante, o passado. Isso não quer dizer que as experiências já vividas não fazem parte do seu cotidiano, pois desde muito cedo acumulamos suas experiências, lembranças pessoais e familiares. Devemos conhecer o passado para entendermos o presente e melhorar o futuro. Então, assim, pergunta, professora, mas eu vou ensinar história para os alunos de 3 a 4 anos na creche, na educação infantil? Vai. Ele já tem sua própria história. Como é a sua história familiar? Quem são seus avós, bisavós, paterno e materno? E tudo isso é você ensinar a história, você ensinar a identificar, a trabalhar com ele, a questão da identidade dele. Aí você trabalha com a criança a questão da cor, entendeu? Da origem, da formação dos povos, a formação da população brasileira. E são todos os assuntos que trabalhamos e já desenvolvemos na criança, mesmo na educação infantil, o senso crítico. E ainda trabalhamos a questão da relação social da criança com o outro, o eu, o outro e o nós. E dentro dessas práticas pedagógicas, tem 6 exemplos para a sala de aula: a educação digitalizada, empoderamento do aluno, deixa o aluno se sentir ativo, certo? A socialização, a conscientização, a interdisciplinariedade e a aprendizagem compartilhada. Deixa o aluno ser ativo, participar, socializar. Usa várias disciplinas, história, geografia, língua portuguesa, arte, entendeu? Junto. E você vai conseguir transmitir, fazer com que o aluno realmente aprenda o ensino de história, desde cedo. E aí a gente tem a cultura afro-brasileira e indígena, que é uma cultura que nós temos a contribuição bem ativa dos indígenas e dos africanos na nossa formação de costumes, hábitos e de sociedade, e da forma de comportamento social. Então, nós encerramos aqui a nossa segunda aula e voltamos daqui a pouquinho com a nossa terceira.